Bom dia, pessoal. Vamos começar hoje, né, com a nossa aula de desempenho operacional. Vamos começar aqui hoje, que a nossa aula hoje normalmente essa aula é bastante extensa, porque a gente faz vários cálculos em lousa, né, quando a gente faz essa aula presencial. Mas como hoje os cálculos já estão dispostos aqui nos slides, vai acabar sendo, né, bem mais rápida. E eu vou deixar alguns exercícios para vocês depois também nos siga e qualquer dúvida vocês entrem em contato, né? Que esse é um dos assuntos, todos os assuntos da disciplina são importantes, né? Primeiro que eu acho que cada aula, mais ou menos dessa, a gente conseguiria dar uma disciplina separada, se fosse possível. Então, a gente realmente separa os pontos mais importantes, né, dentro de assuntos gigantescos. Mas quando a gente fala essa parte de desempenho e dimensionamento, é o que a gente pode dizer, né, que separa as crianças dos adultos. Quando você não entende, né, qual o potencial da sua máquina, quando você não sabe realmente como desempenhar o potencial máximo da sua máquina, isso é o que separa o lucro do prejuízo, né? Não adianta eu comprar um trator super potente, de última geração, para uma propriedade muito pequena. Ou comprar um trator muito pequeno para uma propriedade que precisaria de um trator maior. Então, é isso que a gente vai aprender hoje. A definir, né, a capacidade que os nossos equipamentos têm para tentar deixar essas atividades o mais otimizadas possível. E com isso, né, gerando mais lucro. Então, o que é otimizar esse sistema, né? Basicamente, a otimização vai ser o quê? Um ponto estratégico que a gente tem que atuar com o intuito de reduzir custos, né? A gente precisa bastante pensar nessa parte de redução de custos, porque hoje a mecanização ela vai estar presente muitas vezes aí desde o início da preparação da cultura, às vezes antes da implantação da cultura, né, com os tratos pré-plantio, e vai aí até a colheita. Então, você pode ter parte considerável do seu custo de produção voltado para a mecanização. Então, quanto mais eu conseguir otimizar essas máquinas, utilizar elas melhor, menor vai ser o custo que a gente vai ter com essa mecanização, maior possibilidade de maximizar esses lucros, né, do que está sendo produzido. Muitas vezes, se eu utilizar equipamentos de forma adequada, isso pode me dar mais prejuízo do que lucro. Então, é importante que a gente dimensione esses equipamentos. E para dimensionar, que é a nossa aula seguinte, a gente tem que primeiro entender, né, como calcular a capacidade que esse equipamento tem, né, de realizar determinada operação. Então, quando a gente vai realizar uma determinada operação, a gente se pergunta, por exemplo, qual é a área que eu consigo trabalhar em um determinado tempo, né? Por que em um determinado tempo? A gente precisa entender, né, que sempre a gente vai ter uma limitação de tempo, seja pelo ciclo da cultura, seja às vezes por dependência de chuva, de período chuvoso, seja pelas épocas em que eu vou conseguir obter mais preço eu colher. Então, é interessante que eu faça os trabalhos em épocas específicas. Então, tem vários motivos que vão te prender a realizar operações em um período específico. Por exemplo, se eu tenho uma cooperativa, dentro dessa cooperativa, esses equipamentos vão estar divididos para vários cooperados. Então, eu vou ter ali prazos bastante específicos de tempo que cada um vai ter com esses equipamentos, para garantir que todos possam utilizar, né, dentro de um prazo acessível. Então, a primeira coisa que a gente deve se perguntar, né? Quanto tempo que eu tenho para realizar determinada operação? E quanto que eu consigo preparar dentro desse tempo que a gente tem, né? Quanto tempo que a gente gasta para realizar uma operação? E é isso que a gente vai responder hoje. Então, primeira coisa para a gente conseguir avaliar, né, como as nossas máquinas, o desempenho que as nossas máquinas têm, é a velocidade de trabalho. Por quê? É a velocidade com que o nosso trator vai se deslocar e realizar aquela operação. Essa velocidade, ela vai variar principalmente conforme a operação, né? Normalmente, operações de preparo de solo vão ter velocidades mais baixas,
operações já de pulverização, a gente já consegue atingir velocidades maiores. Então, primeira coisa vai ser em função, né, da operação que a gente está realizando. Também em função do tipo de cultura, pode influenciar, né? Culturas mais sensíveis vão precisar de velocidades menores. Então, dependendo do tipo de cultura, a gente também vai ter uma certa variação de velocidade. E também topografia e condições de terreno. Se for um terreno mais acidentado, eu vou ter que dar preferência por velocidades menores, que vão dar mais estabilidade no trabalho, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado na hora de definir, né? Normalmente, os fabricantes, eles definem aí faixas adequadas. E você, na sua propriedade, é que vai definir ali qual é a velocidade mais adequada dentro dessa faixa de recomendação, né? Porque, justamente, vai depender da operação que você vai realizar, da cultura que você vai utilizar e da topografia e condições de terreno da sua propriedade. Então, né, vão ter variações de local para local e que talvez um pouco mais rápido ou um pouco mais devagar, você consiga ter resultados melhores. Então, qual é a melhor forma de a gente saber isso? Ensaiando em campo, né? Levando o trator para campo, marcando lá os seus 50 metros, realizando a operação e vendo como ficou a qualidade dessa operação, fazendo ensaios para garantir que a operação que você quer realizar realmente está sendo feita com qualidade. Isso, gente, é uma coisa muito que a gente fala sempre, mas é importante sempre reforçar isso. Qualidade em operação. Hoje, muitas vezes, já tem muitas empresas, fazendas, que acontece? Eles terceirizam operações. E às vezes, mesmo não terceirizando, muitas vezes se preocupa sempre com o quê? A área trabalhada. A área trabalhada. Sendo que muitas vezes, né, no intuito de ter mais área trabalhada em menos tempo, se deixa de lado qualidade. E muitas vezes isso vai resultar em quê? Gastei combustível, mão de obra e matéria-prima para fazer as operações e não foi efetivo. Então, né, é importante a gente sempre ter esse olhar para a qualidade, para garantir que aquilo realmente está sendo feito e não vai ter que ser feito novamente. Essa velocidade teórica, né? Por que velocidade teórica? A gente vai ver que na prática, né? Por exemplo, se eu selecionar determinadas combinações de marcha e rotação, eu vou ter ali uma velocidade teórica no meu catálogo que deveria ser aquela. Na prática, né, em função das condições de terreno, do próprio tempo de funcionamento do seu trator, eu vou ter uma velocidade real aí um pouco diferente, né? Mas já para estimar essa velocidade teórica, né, qual é o primeiro ponto de partida para definir a velocidade em determinada operação, né? Catálogo e manual do equipamento, né, que vão já me orientar ou para uma velocidade teórica específica ou para uma faixa de velocidade, que aí então eu devo ensaiar e ver, né, qual a velocidade que vai me dar melhor qualidade de operação. Então aqui, gente, só uma tabelinha para vocês verem como, por exemplo, a gente tem variações de velocidade, né, para cada equipamento, faixas muito grandes. Por quê? Vai depender de vários fatores. Por exemplo, o tipo de órgão ativo que você utiliza nesses equipamentos. Uns vão estar mais adaptados para velocidades maiores, uns vão estar adaptados para velocidades menores. Várias características de regulagem, tudo isso pode influenciar a variação tão grande nessas faixas. Então, se eu tenho uma faixa de variação ali, eu devo testar, né, várias velocidades que o meu trator puder me proporcionar dentro dessa faixa e encontrar mais adequada para realizar o trabalho. Lembrando que, né, isso é um trabalho, teoricamente, digamos, único, uma vez que eu já ensaiei e já determinei qual é a melhor condição, é só, né, deixar tudo isso escrito para quando o operador for realizar as operações, já ter todas as instruções das melhores condições para realizar a operação. Então, vamos entender aqui algumas coisas. Aqui a gente tem o recorte de um catálogo, né? E desse arado aqui em cima, certo? Então, percebam aqui, nessa mesma linha, né, a F da Tatu, a gente pode ter disponível
arados com 2, 3, 4 ou 5 discos, ou seja, né? Pode ser 2, esse aqui de 3, 4 ou 5 discos. Então, aí eu pergunto para vocês, se o objetivo é que a gente prepare mais área em menos tempo, sempre seria interessante o quê? Trabalhar com mais discos. Então, todo mundo vai querer comprar um arado de 5 discos aí para poder realizar mais, preparar mais área em menos tempo. Mas aí, o que a gente tem que entender? Primeiro, né? Óbvio que quando eu coloco mais discos, eu tenho uma largura de corte maior, né? Se eu tiver 2 discos, eu vou ter uma largura de corte aí, ó, de 55 a 55 centímetros, que vai variar em função das regulagens que a gente faz. Se eu tiver um arado com 5 discos, eu já vou ter aí 1,28 a 1,55 metros de largura. Isso faz com que? Com que eu consiga aumentar muito minha capacidade de trabalho. Porém, né, cada vez que eu coloco um disco desse a mais, eu aumento a potência do trator que eu vou precisar para puxar esse equipamento. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. É óbvio que é interessante quanto maior o meu equipamento, mais área ele vai produzir em menos tempo. Porém, eu vou precisar de um trator com maior potência para isso. Ou seja, um trator com maior potência é um trator mais caro, é um trator que muitas vezes pode ter um custo de manutenção maior e é um trator que vai consumir mais combustível. Então, tudo isso, né, ao utilizar um equipamento maior, eu vou ter que ter um trator maior e isso vai me dar um custo maior. E a questão é, será que o tamanho da minha área compensa esse aumento? Então, é tudo isso que a gente tem que refletir antes de adquirir um equipamento. Hoje, a gente tem diversas opções, né? Você pode adquirir equipamentos novos, adquirir equipamentos usados, alugar, né? Às vezes, terceirizar operações. Então, é sempre importante que exista um planejamento muito organizado, né, dessas operações antes de, né, iniciar esse processo ou de aquisição de equipamentos ou de fechar contratos aí para iniciar seu processo produtivo. Sempre, né, um processo de planejamento muito adequado para que a gente conheça a capacidade do equipamento e, em função do tamanho da nossa área, a gente consiga definir se aquele equipamento está dimensionado corretamente para aquela área. Então, né, a primeira coisa que a gente tem que calcular para a gente saber qual é a capacidade máxima que o nosso equipamento pode dar para a gente é essa capacidade de campo teórico. O que é capacidade de campo teórico? Seria, digamos, a capacidade máxima que o seu equipamento tem se simplesmente ele não tivesse nenhum tipo de perda, né? Então, seria o quê? A largura de trabalho do seu equipamento, né? Ou largura de corte, se for um equipamento de preparo de solo, vezes a velocidade de deslocamento. Então, entendam aqui, ó, a gente vê na equação, por que é importante a gente sempre tentar trabalhar, né, com a maior velocidade, óbvio, que dentro da faixa adequada e que dê a qualidade de operação. Por quê? Eu vou estar sempre aumentando a minha capacidade cada vez que eu posso deslocar mais rápido. Lembrando de sempre atentar, né, à qualidade da operação para evitar que eu tenha que fazer ela novamente. Depois, a gente pode calcular a capacidade de campo efetiva. O que é capacidade de campo efetiva? É quando a gente vai começar a mensurar as perdas que a gente vai ter. Vamos entender aqui. Existem duas formas da gente calcular capacidade de campo efetiva. Se eu estiver em campo, né, realmente já realizando a atividade, essa equação é a mais adequada. Já expliquei como ela funciona. Se eu estiver fazendo cálculos teóricos, estimando valores, né, para ir fazer a aquisição do meu equipamento, essa equação é a mais adequada. Vamos entender o que é cada um. Essa equação de capacidade de campo efetiva é o quê? A área trabalhada, ou seja, a área em que você realizou a operação, né, que ela deve ser medida. No caso, para realizar um ensaio, você pode fazer a marcação da área
e depois, então, fazer o preparo, porque você já tem o tamanho da área definida, né, já foi marcado, e aí realizar o preparo sobre essa área demarcada. E então, com o cronômetro, você marca o tempo, né, que levou-se para preparar essa área. Mas lembrando, só o tempo produtivo. O que é tempo produtivo? A gente vai cronometrar aí apenas o tempo em que ele realmente estava fazendo a operação, ou seja, tempo de manobra não conta. Se ele teve que abastecer o equipamento, uma semeadora, tem que abastecer, colocar mais semente, não conta esse tempo. É só o tempo que o equipamento está realmente realizando a operação. Se ele tiver que parar para o almoço, não conta. Se ele tiver que parar para fazer uma manobra, não conta. Se tiver que parar para abastecimento, não conta. Tempo produtivo é apenas o tempo em que ele realmente está realizando a operação, tá? A outra forma de calcular a capacidade de carga efetiva, né, se eu não estiver em campo, estiver fazendo cálculos teóricos para estimar, né, a capacidade desses equipamentos, seria a segunda equação, que seria o quê? A largura de corte de trabalho efetiva vezes a velocidade. O que é a largura de corte do trabalho efetiva? Significa aquela largura teórica que a gente falou lá, menos um valor de sobreposição. O que é sobreposição? Hoje, quando a gente utiliza sistemas de piloto automático, se reduziu muito essa questão de sobreposição, né? E você consegue ter uma média dessa sobreposição através dos equipamentos, dos programas. Então, já tem até como estimar isso aí. Não sendo, né, sendo apenas ali a qualidade do operador, essa sobreposição vai variar muito conforme, digamos, o nível de experiência do seu operador. Se eu tenho um operador com muita experiência, que já trabalha há um bom tempo, ele vai ter um nível de sobreposição muito menor do que uma pessoa que está começando a aprender a fazer agora. O que é sobreposição? É quando, vamos supor, ele preparou uma linha, fez a manobra, quando ele está voltando para preparar a linha seguinte, né? Se ele puxar o trator muito para um lado, vai ficar um pouco de ar de ser preparado. Então, ele tenta fazer o mais próximo possível, né, da linha anterior que foi preparada. Então, o que acontece? Muitas vezes, para evitar que fique ar de ser preparado, ele acaba fazendo o quê? Sobreposição. Então, imaginem, por exemplo, se eu tiver uma sobreposição de 10 centímetros em cada passada, em 10 mil hectares, isso pode fazer uma diferença bastante considerável. Então, quando a gente calcula a capacidade de campo efetiva, é um dos melhores parâmetros para mostrar para a gente o nível de habilidade do nosso operador. Porque o quê? Aí só vai avaliar, né, basicamente, as perdas devido à sobreposição, né? Então, é um dos melhores parâmetros para a gente avaliar qualidade, a diferença entre a qualidade da habilidade entre operadores. Por exemplo, se eu quero fazer uma contratação de operadores, eu posso fazer isso. Demarcar áreas e ver quanto tempo eles levam para preparar, óbvio, né, já definindo para eles velocidade, todos os parâmetros direitinho, igual a todos, e ver quanto tempo que ele leva para preparar essa área. Porque aí vai depender justamente do quê? Da questão da sobreposição, né? Operadores mais experientes, com menores sobreposições, vão tender a terminar a área marcada mais rápido, né? E com isso, melhor eficiência. Então, essa seria a primeira perda que a gente calcula, basicamente aí a perda entre a máquina e o operador, basicamente devido, né, à sobreposição. Depois, então, a gente vai calcular a capacidade de campo operacional. O que é capacidade de campo operacional? Também tem duas formas de a gente calcular capacidade de campo operacional. Mas vamos primeiro para essa equação aqui. Basicamente, capacidade de campo operacional vai ser o quê? A área trabalhada, né, a área que eu realizei a minha operação, dividido pelo tempo total que eu levei para realizar esse preparo. Então, por exemplo, o tempo de preparação, né? O tempo que levou para regular o equipamento, para abastecer o equipamento,
No caso, se for uma semeadora ou um distribuidor de corretivo, às vezes que a gente levou para reabastecer, né, de matéria-prima o equipamento, o tempo de manobra, tempo de intervalo dentro da jornada de trabalho do meu operador e o tempo produtivo, né, que é o tempo real que ele está realizando ali a operação. Então, somando todos esses tempos aqui, a gente vai ter o nosso tempo total, que seria o quê? Todo o tempo que eu gastei para preparar essa área, né, com todas as minhas pistas. É importante que quando a gente for fazer, cronometrar esses tempos, né, que sejam cronometrados em separado cada um. Por quê? Para uma avaliação posterior. Vamos supor que a gente fez esse cálculo aqui e deu um valor muito baixo em relação, né, à capacidade de campo efetiva, por exemplo, que não estima essas perdas aqui. Significa o quê? Que eu preciso dar um jeito de reduzir, né, esses tempos aqui para conseguir aumentar a eficiência do meu conjunto. Então, é importante que a gente, quando for realizar esses cálculos em campo, né, que a gente faça a marcação de cada tempo desse em separado, para depois eu ver onde que eu estou perdendo mais tempo e onde que eu consigo, e aí começar a pensar nas estratégias que a gente tem que fazer para reduzir esses tempos. Por exemplo, no caso de uma semeadora, imagina aí se eu estiver abastecendo a minha semeadora com sacos de semente de 20 quilos, vai demorar muito mais para abastecer ela do que se eu tiver um big bag de 1 tonelada, certo? Então, muito mais rápido vai ser o abastecimento com um big bag de 1 tonelada, né? Mas o que acontece? Para eu ter a estrutura para ter um big bag de 1 tonelada de semente, eu preciso ter uma estrutura muito maior, né? Que seria conseguir trazer isso para a propriedade, ter um guindaste para segurar esse big bag, para aproximar ele dos equipamentos, para aí fazer abastecimento. Será que o tamanho da minha propriedade compensa esse gasto? Então, nesse período de medir, né, esses tempos, a gente precisa, no momento de pensar nas estratégias para reduzir esses tempos depois, sempre focar no que for viável dentro da propriedade. Então, é óbvio que uma propriedade pequena, embora demore muito mais a abastecer a semeadora com sacos de 20 quilos, beleza, vai perder mais tempo, mas não é viável o custo para conseguir, né, o Big Bag para conseguir abastecer mais rapidamente. Então, tudo tem que ser voltado para a realidade da propriedade. A outra forma que a gente tem de calcular a capacidade de campo operacional, né, seria a nossa largura de trabalho ou de corte efetiva, né, a largura teórica menos sobreposição, vezes a velocidade de deslocamento, vezes a eficiência de campo. O que é essa eficiência de campo? Para eu usar essa equação aqui, né, eu já tenho que ter uma eficiência de campo. Então, o que acontece? Para eu conseguir essa eficiência de campo, a gente precisa, né, fazer, primeiramente, né, os cálculos em campo, na nossa propriedade, calcular teórica, efetiva e operacional. E, a partir disso, calcular os nossos rendimentos teóricos e efetivos. E, então, gerar esse valor de eficiência. Tá? Vamos voltar aqui que já vai explico melhor cada um. Então, esse valor de eficiência aqui, você pode usar um valor tabelado da literatura? Posso. Mas a melhor recomendação é que você gere um valor em função da eficiência média da sua propriedade. Né? Para isso, você tem que ensaiar. Por exemplo, eu quero comprar uma semeadora nova, né? E quero estimar o desempenho da semeadora na minha propriedade. Eu posso ensaiar uma semeadora que eu já tenha na área, né? Que tenha ali e calcular a eficiência de trabalho com aquela semeadora para ter mais ou menos uma estimativa, né, da eficiência que
eu venho a ter com essa outra que eu quero comprar. Por quê, né? Muitas vezes, no próprio catálogo dos fabricantes, vão ter valores de eficiência. Mas eu não recomendo vocês a utilizar esse valor, porque muitas vezes é bem superestimado. Por quê? Eles colocam um valor muito baixo, fica parecendo que o equipamento é que não tem um bom desempenho, sendo que não. Muitas vezes esse valor de eficiência baixa em função do seu operador, da estrutura da sua propriedade, e não do equipamento em si, né? Então, é importante ter sempre cuidado de não superestimar demais a eficiência, colocar um valor muito alto, né? Porque aí ele vai gerar o quê? Uma capacidade computacional maior do que eu vou ter de verdade, e isso vai acabar, né, me gerando um falso resultado. Então, depois que a gente calculou lá em campo a nossa capacidade de campo teórica, a efetiva, eu consigo calcular rendimento de campo teórico. Depois que eu calculei a operacional, né, eu consigo calcular rendimento de campo efetivo. E aí, multiplicando o rendimento de campo teórico pelo meu rendimento de campo efetivo, eu consigo encontrar a eficiência de campo da minha propriedade. Então, aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, óbvio que é da literatura, tá? Nem sempre isso vai se aplicar a toda propriedade, né? Mas aqui é só mais ou menos uma média. Por exemplo, parados de disco, a estimativa de eficiência aí gira em torno de 0,70 a 0,85. Se essa eficiência estiver mais baixa do que isso, provavelmente é interessante que você tente otimizar o seu sistema para dar uma aumentada nessa faixa de eficiência, né? Vai que a sua eficiência está um pouco maior que isso, ótimo, significa que você está realizando um trabalho excepcional ali na sua área. Mas dificilmente você vai conseguir valores muito acima disso aqui, né? Se vocês forem olhar, por exemplo, equipamentos em que a gente demanda abastecimento, né, no caso de aplicação de defensivos fertilizantes, semeadoras, a gente vai ter eficiências mais baixas. Por quê? Porque eu acabo perdendo muito tempo para fazer esse abastecimento. Então, por exemplo, na hora de comprar um pulverizador, é muito importante avaliar o tamanho da área, né, na hora de decidir o tamanho do tanque do seu pulverizador. Por quê? Se eu comprar um pulverizador com um tanque muito pequeno, eu vou ter que estar, principalmente se eu preparar a calda no tanque, eu vou ter que estar preparando calda várias vezes. Ah, mas eu tenho um local para preparar separado e só despejar no tanque. Ok, ainda assim eu vou ter que voltar ao trator para fazer reabastecimento. Então, né, são parâmetros que têm que ser muito bem avaliados antes de fazer a aquisição do equipamento. Então, vamos, né, para alguns exemplos aqui para a gente começar a entender a aplicação dessas equações. Então, vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. Eu tenho uma semeadora, né, vou semear milho. A largura de trabalho da minha semeadora é 5,4 metros. A velocidade de deslocamento que eu quero trabalhar com a minha semeadora, né, é 7 km por hora. E aí, realizei essa operação, né? Quando eu realizei essa operação, foram cronometrados os tempos, né? E se determinou o quê? Que ele levou 72 minutos para preparar. Preparei uma área de 4,11 hectares. Ele levou 72 minutos para preparar uma área de 4,11 hectares. Porém, né, ele passou mais 30 minutos enquanto ele estava fazendo esse trabalho só com manobra e ele foi gasto, né, no tempo de 20 minutos com abastecimento. Óbvio que isso aqui é um exemplo mais simples, né, mas, por exemplo, se fosse na vida real, a gente ia contar aqui o quê? Tempo de deslocamento do, do abrigo para a área, né? A gente tinha que calcular tempo de regulagem, né? Tempo de abastecimento de açaí, né? Então, tudo isso você tem que ser cronometrado para saber, né, a otimização da sua propriedade, para a gente depois saber direitinho. Só por exemplo, eu coloquei só, digamos assim, dois tempos de perda, digamos assim, manobra e abastecimento.
Então, primeiro de tudo, a gente vai calcular a capacidade de campo teórica, efetiva e operacional para a gente calcular a nossa eficiência de campo. Então, vamos aqui. Capacidade de campo teórica, né? Vai ter a largura teórica, né? Que eu posso medir lá no meu equipamento, essa largura, ou posso olhar no catálogo do fabricante, né? Vezes a velocidade de deslocamento dividido por 10. 10 é o valor de conversão, né? Para que a gente tenha o nosso resultado em hectares por hora. Então, 5,4, que é a largura de trabalho, vezes 7, eu vou ter, né, que a capacidade de campo teórica do meu equipamento é de 3,38 hectares por hora. O que é que isso quer dizer? Que no máximo, se não existisse nenhum tipo de perda, se o meu operador não cometesse nenhum tipo de erro, nenhuma sobreposição, tudo isso é impossível, né? Mas o máximo o objetivo que o meu equipamento consegue atingir seria 3,38 hectares por hora. Seria o meu 100%, né? Se não tivesse perda nenhuma. Então, a gente vai começar a calcular aqui capacidade de campo efetiva, né? Que a gente vai ver aqui mais ou menos quanto de sobreposição, né? Qual é a largura real de trabalho que a gente vai estar trabalhando aqui. Então, né, 4,11 dividido por 1,2. Por que 1,2, né? Lá na questão tinha que eram 72 minutos. Na equação, a gente tem que aplicar em hora. Se eu tenho que aplicar em hora, né? O que acontece? Eu preciso fazer uma transformação. 72 dividido por 60 vai dar, né, 1,2. Isso dá o quê? 3,43 hectares por hora. Isso quer dizer que o quê? Ó, o máximo que o meu equipamento conseguiria, sem nenhum tipo de perda, seria 3,78. O que o meu operador conseguiu realizar já está em 3,43. A gente viu que caiu um pouco, né? Ou seja, o operador que eu estou trabalhando aqui, né, tem um nível de, como é que eu posso dizer, de operação bastante adequado. A gente teve uma queda bem pequena. Capacidade de campo operacional já vai ser o quê? A minha área trabalhada sobre o tempo total que levou, né, para realizar essa operação. Tempo de regulagem, tempo de abastecimento, deslocamento, intervalo, manobra, tudo isso vai ter que estar contado aí. Juntando lá as informações que foram dadas na questão, né? Seria 20 minutos para abastecimento, 30 minutos para manobra e 72 minutos para 72 minutos para preparo da área. Então, isso quer dizer o quê? Eu vou pegar esse valor, que acho que dá 122, né? Divide por 60, e isso é que dá, né, 2,03 horas. Que vai dar o quê? 2,02 hectares por hora. Olhem a diferença da nossa capacidade que o nosso equipamento atinge. Olha o que a gente conseguiu fazer, né? Então, vamos ver quanto de perda que a gente tem aqui. Então, se a gente for calcular o rendimento de campo teórico, que isso aqui é bem importante para a gente ver o nível de acessibilidade, aí, digamos, do nosso operador. Então, ó, se eu dividir 3,43 por 3,78, tem um nível de aproveitamento aí de 91%. Quer dizer que o quê? 0,9 aí, né? Ou os 9% que não atingiu 100%, é provavelmente o quê? Alguma sobreposição. Mas que sempre vai existir, mesmo ainda com piloto automático, ainda existe, acaba tendo um pouco de sobreposição. Né? Muito menos, óbvio, né? Então, isso acaba aumentando também quando eu utilizo um piloto automático, como é que eu posso dizer, a otimização do meu sistema, além de, óbvio, ajudar com compactação, uma série de outros problemas. E para calcular de campo efetivo, a gente vai ter o quê? Capacidade de campo operacional e capacidade de campo efetiva. Então, meu rendimento de campo efetivo vai ser 2,02 dividido por 3,43. Isso dá já 59%, ou seja, quando eu começo a embutir os outros tempos, né, tempo de manobra, tempo de reabastecimento, eu já comecei a ter perdas consideráveis aí, ou seja, só consegui obter aí, já perdi quase 50% aí do meu rendimento,
né, do total. E aí, a minha eficiência de campo é meu rendimento de campo teórico vezes meu rendimento de campo efetivo. Que isso vai dar o quê? Minha eficiência vai ser igual a 54%. Quer dizer que o quê? Eu só consigo atingir 54% do potencial do meu equipamento. O que que acontece, né? Na prática, o que que deveria ser feito aí, né? A gente vai ter várias coisas que a gente vai poder fazer para aumentar esse de eficiência. Vamos ver aqui, né? Algumas delas. Primeiro de tudo, uma coisa mais básica para a gente melhorar a eficiência, mas que normalmente isso aqui só vai conseguir ser feito em início e implantação de uma área. Por quê? Depois que ela já estiver implantada, dificilmente alguém vai corrigir isso aqui, que é o quê? A geometria da parcela, a geometria do talhão que você está preparando. Então, o que acontece? Aqui, ó, nesse trabalho que eu fiz por Wishner, a gente vê que todas as áreas aqui, né, têm o mesmo tamanho. Todas as áreas têm 1 hectare, né? Só que acontece, eu tenho aqui uma área em formato de quadrado, depois eu tenho uma área no formato de retângulo, uma proporção de 2 por 1, né? Depois eu tenho uma área de retângulo em proporção de 4 por 1. Aqui eu tenho vários talhões separados, né? Onde ele tem que ter deslocamento de um talhão para o outro, são próximos, mas são separados. E aqui eu tenho um quadrado, mas com obstáculos presentes que o meu trator tem que desviar para poder realizar a operação. Então, vejam aqui que para áreas de mesmo tamanho, eu tenho variações consideráveis de tempo para preparar a mesma área, né? Então, o que acontece? Ao formar um talhão com uma geometria inadequada, eu já diminuo a eficiência do meu equipamento, né? Então, o que que acontece? Isso é uma coisa muito séria no nosso país, porque se vocês forem olhar vários mapas de propriedades, várias divisões de talhões, vocês vão ver que dificilmente, a não ser em propriedades muito organizadas, eles são em formatos, digamos, retangulares, que seriam mais adequados. Então, vamos entender aqui, ó. Quando eu trabalho com uma área quadrada, né, eu vou levar em torno aí de 50, ele levou, no caso, no experimento, né, 56,6 minutos para preparar 1 hectare. Quando preparava um retângulo uma proporção de 2 por 1, né, o comprimento 2 e a altura 1, ele levava 54 minutos para preparar 1 hectare. Já na proporção de 4 a 1, 52,4. Por quê? Quando eu aumento essa proporção, né, de 4 para 1 aqui, o que acontece? Eu deixo o meu trator se deslocando muito tempo em linha reta. Isso reduz o quê? Meu tempo de manobra consideravelmente. Então, isso otimiza muito o tempo que eu vou levar para preparar esse mesmo hectare. Então, se a gente conseguir, né, se a área não tiver sido implantada ainda, né, e você for dividir esses talhões, conseguir preparar a área em retângulos com a maior proporção, né, de comprimento em relação à largura, isso ajuda muito a reduzir tempo. Por quê? Porque eu vou conseguir deixar o meu trator mais tempo se deslocando em linha reta, o que diminui muito o meu tempo de manobra, tá? E isso, consequentemente, né, vai me gerar mais perda. Imagine que cada vez que o meu trator está manobrando, ele está, né, utilizando o meu trator, ou seja, está desgastando o trator, que são horas trabalhadas que não estão me gerando produção, né? Ou seja, são horas trabalhadas que vão anteceder a minha manutenção. Eu vou estar consumindo combustível e eu vou estar consumindo a minha mão de obra ali sem estar realizando a operação. Então, ao definir o talhão com um formato correto, eu já consigo otimizar muito esse meu processo agrícola, tá? Outra coisa aqui, vamos entender. Aqui eu separei alguns modelos de arado, né? E aí aqui vocês veem que o quê? Eu tenho arados com larguras diferentes, né? Quanto maior a largura, lembrem lá, né, que quanto maior a largura, eu consigo preparar
mais área em menos tempo, porém, né, vou precisar de um trator de maior potência, que vai acabar me gerando maior custo. Mas, ó, só aquilo que eu falei para vocês. Não confie em valores de eficiência que o pessoal coloca nos catálogos. Por quê? Esse fator de produção aqui está mais associado à eficiência do equipamento em si. Então, sempre vão ser, né, valores mais elevados. Porque muitas vezes as perdas maiores que a gente tem são devido à rotina da nossa propriedade, as coisas que são feitas na propriedade. Então, esse valor aqui não vai refletir essa realidade. No máximo, aqui está refletindo, como vocês viram lá no exemplo, as perdas que talvez o operador possa ter. Né? E olha lá. Então, é importante, sempre que for estimar essa eficiência, ou consultar literatura, sempre tentar subestimar um pouco ela, para quê? Para que eu sempre consiga atingir, né, o valor. Não adianta eu não quero botar uma eficiência baixa, porque tu vou estar dizendo que não está otimizado. Né? Eu estou estimando cálculos para comprar equipamento, por exemplo. Mas se aquela é a realidade da sua propriedade, infelizmente tem que ser. Se você, na hora de adquirir o equipamento, você vê que na estrutura da propriedade existem vários fatores que vão ocasionar essas perdas, é importante, né, baixar esse valor de eficiência para garantir que você não vai estar superestimando essa capacidade e na hora de bater os cálculos com a realidade do campo, vai faltar tempo. Né? Então, vamos ver aqui outros fatores que vão influenciar a eficiência. Manobra, né? Então, quanto mais experiência tiver o nosso operador, mais rápido ele vai fazer essas manobras da forma mais adequada. Por exemplo, um exemplo muito simples: freios do trator. Se a gente for utilizar um operador sem experiência, que não saiba trabalhar adequadamente com os freios destravados, ele vai levar muito mais tempo para fazer uma mesma manobra do que um operador que saiba trabalhar com os freios destravados e que vai realizar a manobra utilizando os freios destravados e com isso vai ter menor raio de giro, né? Vai conseguir realizar a manobra numa área menor e fazer a manobra mais rapidamente. Então, né, essa parte de manobra conta muito dois fatores, né? A experiência do seu operador, né? Se ele sabe trabalhar com freio de travado, se ele sabe, já tem experiência de fazer manobra de forma mais adequada, mais rápido e por aí vai. E também a geometria da parcela. Se eu tenho uma área cheia de obstáculos, se eu tenho uma área totalmente desnivelada, se eu tenho uma área com uma declividade muito elevada, tudo isso vai demandar mais tempo para realizar a mesma operação, porque ele vai ter que tomar cuidados que ele não deveria se a área fosse plana e nivelada. Tá? Tipo de máquina e equipamento, né? Isso vai influenciar muito na eficiência. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com como é que eu posso dizer? Quanto maior, vamos supor, o volume do tanque do meu pulverizador, menos tempo com abastecimento eu vou ter, né? Com reabastecimento. Então, automaticamente, eu comprar um pulverizador com um tanque maior, eu vou ter o quê? Vou reduzir bastante o tempo de reabastecimento. A gente tem que ver o quê? Se o custo a mais que eu vou pagar por esse pulverizador maior, se ele vai compensar em função desse tempo que eu vou reduzir com o abastecimento. Então, tudo isso tem que ser muito atrelado, né, também à parte de custo. Né? Vocês já viram aí na disciplina de motores e tratores agrícolas. A habilidade do operador, como eu já falei, né, é crucial para melhorar a eficiência. E utilização parcial da real capacidade do equipamento agrícola. Ou seja, quando a gente trabalha com equipamentos subdimensionados ou superdimensionados, a gente não vai conseguir ter uma boa eficiência. Por exemplo, se eu comprei uma semeadora, não fiz os cálculos de dimensionamento, que a gente vai já começar a falar, e tentei acoplá-lo no meu trator. E aí, vamos supor que o que tem disponível
no meu trator de potência, na minha barra de tração, são 50 CV. E a semeadora que vocês compraram precisa de 45. O que que acontece? Puxar vai? Vai, mas ele vai ter, pode ter um certo nível de dificuldade em determinados pontos, onde, por exemplo, que tem uma subida, que tem algum obstáculo que vai fazer com que, temporariamente, a semeadora exija mais força, pode ser que a estrada não consiga puxar. Então, o que acontece? Isso seria subdimensionado, ou seja, eu comprei um equipamento para que o meu trator não consegue puxar, ou que puxa com muita dificuldade. Eu tanto vou estar forçando o meu trator, como eu não vou ter um trabalho, uma eficiência adequada. Então, é extremamente importante, né, dimensionar trator e equipamento, né, entre si, adequados, para que um consiga puxar o outro, como também dimensioná-los para o tamanho da propriedade. Né? Isso vai ajudar a gente a melhorar a eficiência dentro de um limite de custo aceitável. Utilização correta do equipamento agrícola. Né? Não adianta eu querer fazer, sei lá, uma subsolagem numa velocidade mais elevada para conseguir terminar mais rápido, que o meu trator talvez não consiga nem puxar esse equipamento. Então, não adianta a gente querer trabalhar fora da velocidade adequada para a operação, das condições, só para conseguir preparar mais área em menos tempo, porque isso não vai gerar uma operação de qualidade. Métodos de trabalho. Lembra lá da aula de arado, né? Se eu tiver com arado fixo, eu posso usar o método do quadrado aberto ou o método do quadrado fechado. Então, dependendo do nível de experiência do seu operador, métodos de trabalho vão ser mais adequados para ele, vão fazer com que ele consiga preparar a área em menos tempo. Então, tudo isso tem que ser verificado para garantir a melhor eficiência. E, né, o mais importante é o quê? Se eu fui lá, medir cada um desses tempos aqui, né, e vi que a minha eficiência deu muito baixa, qual que é o próximo passo? Ver como que a gente vai tentar reduzir cada um desses tempos. Por exemplo, manobra. Será que se no próximo ciclo eu refizer o formato do meu talhão, o formato mais retangular, na proporção aí de 4:1, vai ficar. Vou conseguir reduzir manobra? Ok, já consigo reduzir o tempo com manobra. Será que o custo disso é viável? Se for, faz. Se não, outra estratégia. Descanso do operador. Óbvio que isso aqui é propriedade de trabalho dentro da lei, né? Porque tem campo que isso não existe. Mas tudo bem. Eu não posso diminuir o tempo de descanso do operador pela lei. Então, essa parte a gente passa. Reposição de insumos. Vamos tentar encontrar maneiras de abastecer em quantidades maiores. Será que eu encontro um saco de 50 quilos em vez de 20? Já fica mais fácil de conseguir abastecer mais rapidamente. Por aí vai. Descarregamento. Então, todas aquelas etapas que eu cronometrei em separado, é importante que eu tenha feito separado justamente para ver onde que eu estou perdendo mais tempo, que estratégia que eu posso fazer para melhorar esse tempo e, com isso, aumentar a eficiência do meu conjunto. Então, gente, vamos aqui para outro exercício para a gente entender um pouco mais do assunto, tá? Então, aqui eu já simplifiquei meu exercício, né? Fica mais fácil. Você possui apenas 120 horas. Como é que a gente chega nos 120 horas desse? Vamos supor, por exemplo, que você tem um limite ali definido, ou por uma quadra chuvosa, ou porque você tem um tempo fixo para alugar um equipamento, uma cooperativa que seja, e você só tem aquele prazo, né? Independente se você vai conseguir preparar a sua área inteira, você só tem aquele tempo, né? E aí, como é que a gente chega nas 120 horas? Você vai ver quantos dias você tem e quantas horas, né, de trabalho que você tem dentro daqueles dias efetivos, para então a gente chegar aqui, né, nesse número máximo de horas que a gente tem. Seria aqui no caso 120. Então, o que que eu preciso fazer? Né? Eu só tenho 120 horas e tenho que preparar o máximo de área possível nessas 120 horas. Lembrando que o quê? Eu preciso fazer uma aração e uma gradagem, ou seja,
eu não devo só arar uma área, nem devo só gradear. Então, lembrando que o quê? Eu tenho equipamentos que vão ter larguras e velocidades de trabalho diferentes, né? Então, eles não vão me dar a mesma capacidade de campo, né? Eles vão preparar mais hectare, um vai preparar mais hectare no mesmo tempo que o outro, né? A gente precisa atentar a isso. E eu só tenho um trator. Se eu tivesse dois, era muito fácil, né? A gente colocava um na frente para começar fazendo aração, depois de algum determinado tempo, eu poderia iniciar com o segundo, né? Para fazer a gradagem e conseguir preparar mais área possível. Só que eu só tenho um trator e tenho 120 horas. Então, o que é que acontece? Não adianta arar e não gradear, nem gradear e não arar. Então, eu preciso ver o máximo de tempo, né, que eu consigo, o máximo de área que eu consigo preparar dentro desse tempo, sendo que eu tenho que fazer duas operações com um trator só. Ou seja, em determinada quantidade de horas, eu tenho que parar de usar o arado e já começar a usar a grade, senão eu não vou conseguir, né, arar e gradear essa mesma área. Então, vamos entender o que a gente tem que fazer aqui. Então, muitas vezes a gente tem que fazer isso, né? Você tem que, dentro de um tempo específico, fazer uma, duas, três operações dentro daquele período e lembrando que o quê? Cada operação, ela tem que ser feita, né, na mesma área. Ou seja, não adianta eu preparar 3 hectares, vamos supor, com um arado, e aí passei tempo demais trabalhando com arado, no final só consegui gradear 2 com a grade, vamos supor. Nesse caso, o que vai estar pronto para receber a semeadura são só 2 hectares. Então, a gente tem que ter o cuidado disso, de organizar as operações, né, para conseguir fazer a aração e gradagem dentro desse tempo, apenas com o trator. Então, vamos aqui para frente. Primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar qual a capacidade, né, de campo operacional de cada equipamento desse, ou seja, quantos hectares ele consegue preparar em uma hora, né, já contando com as perdas que a gente vai ter. Então, vamos aqui. A capacidade de campo operacional do meu arado, né? Largura de trabalho do arado, velocidade de deslocamento, eficiência de campo. Então, eu sei o quê? Que o meu arado consegue preparar 0,6 hectares em uma hora. Vamos fazer a mesma coisa para a grade. Então, né, 2,5 a largura, 7 a velocidade de deslocamento, 0,8 a eficiência de campo. Então, eu tenho o quê? Que a minha grade, ela prepara 1,4 hectares em uma hora, né? Ou seja, vamos supor, se eu dividir o tempo em 50% para cada um, eu vou ter mais área gradeada do que área arada. Então, eu preciso determinar o quê? Quanto de tempo que eu levo para arar e gradear 1 hectare, que seria aí a nossa área mínima, vamos supor assim. Então, a gente vai fazer umas regrinhas de 3 aqui. Então, se eu levo 0,6, se para preparar 0,6 hectares, eu levo uma hora, então, para preparar 1 hectare, a gente vai levar 1,67 horas, né? Para eu conseguir arar 1 hectare. Se eu preparo 1,4 hectares em uma hora com a minha grade, né? Se eu preparar 1 hectare, eu vou precisar de 0,71 horas para eu conseguir gradear esse hectare. Então, significa que o quê? Para eu arar e gradear esse hectare, eu vou precisar de 2,38 horas, né? Então, quer dizer que o quê? Que com 2,38 horas eu consigo arar e gradear 1 hectare. A partir daí, eu posso fazer outra regra de 3 e estabelecer o quanto de área máxima eu consigo preparar. Então, por exemplo, se eu preparo 1 hectare em 2,38 horas, né, quantos hectares eu vou conseguir preparar em 120 horas? E aí, né, a gente tem que o quê? A área máxima que eu vou conseguir preparar são 50,42 hectares, né? Lembrando que, como isso aqui é teórico e na prática, a melhor recomendação é o quê? Que você marque, se possível, 50 hectares
fechado, né? E já estabeleça o tempo, né, que cada equipamento vai trabalhar para já organizar as operações. Vamos fazer isso agora. Então, só para a gente definir aqui, né, a gente sabe que o quê? A área máxima que eu vou conseguir preparar, ou seja, arar e gradear em 120 horas, vão ser aproximadamente aí 50 hectares. Então, o que que eu faço? Se eu sei que 1 hectare, né, eu consigo arar ele em 1,37 horas, 50,42 hectares, eu vou preparar em 84,2 horas, realizando a aração. Para gradagem, né? Eu vou ter aí 35,8 horas para realizar essa gradagem. Então, o que acontece? Eu já posso organizar aí, né? Em dias, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma jornada de 10 horas, né? Definir aquelas 120 horas ali em jornadas de 10 horas. Quer dizer que eu posso fazer o quê? Eu vou separar 8 horas, quer dizer, 8 dias, né? E tenho que transformar esse 4 aqui, no caso, em minutos, né? Para a gente conseguir definir direitinho horas e minutos, mas posso fechar em 8 dias e meio, mais ou menos, e depois pegar aí, né, 3 dias e meio para conseguir fazer a minha gradagem. De forma que o quê? Eu já consigo organizar todo o meu planejamento para que os meus operadores já saibam, antes de iniciar a jornada, que operação, que equipamentos que eles vão regular e acoplar para iniciar essas atividades. Tudo isso vai influenciar, né, na nossa eficiência. Então, eu tenho como definir, né, ó, primeiro, vou passar lá 84 horas realizando a ação, depois 35 horas realizando gradagem. E agora, né, vamos para a parte de dimensionamento. Tá, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, depois manda no e-mail, tá? Que essa parte, digamos assim, são as aulas que geram mais dúvidas, né? Mas que são muito importantes. Hoje existe muita vaga de emprego que está surgindo, para avaliar, principalmente para agrônomo, né? Para avaliar qualidade de operação. Por quê? Hoje, muitas vezes, várias propriedades estão terceirizando suas atividades agrícolas, suas atividades mecanizadas. Por quê? Às vezes não compensa para mim comprar todos os equipamentos. Então, quando eu estou num local que tem a disponibilidade, né, de fazer esses aluguéis, de terceirizar essas operações, às vezes acaba saindo bem mais barato. E aí o que acontece? Mas como que eu vou garantir que o cara só não pensou em área trabalhada, né, e não em qualidade? E aí você pode contratar, né, agrônomo só para ficar trabalhando com a parte de qualidade daquela operação que você terceirizou, para garantir que realmente eles estão fazendo. E, né, essa parte tanto de desempenho operacional, esses cálculos são muito importantes para ajudar a avaliar essa qualidade. Por exemplo, se você calculou a capacidade de campo operacional, né, em campo, lá com os operadores, e em algum ensaio, você viu aí que a média de determinado equipamento, vamos supor, de uma grade, é preparar 2,4 hectares em 1 hora. E aí, simplesmente, quando vocês vão olhar o final do dia de trabalho lá, ele preparou 3,2 hectares em 1 hora. Tem alguma coisa errada aí. Se ele levou muito menos tempo para preparar a mesma área, provavelmente não foi feito com qualidade adequada. O que ele pode ter feito? Aumentar a velocidade de deslocamento, né? Erguido os discos e só riscou o solo. Ou seja, a pessoa está agindo de má fé. Você precisa garantir, né, que realmente está sendo feito com qualidade. E a utilização dos cálculos é a forma mais simples de determinar isso. Por quê? Não estou dizendo que vai dar sempre, na prática, o valor igual do cálculo, mas ali te dá um parâmetro para definir. Se estiver muito acima daquilo, tem alguma coisa errada. Se estiver muito abaixo daquilo, também tem alguma coisa errada. Então, esses cálculos de desempenho, eles auxiliam muito na gente avaliar, né, a questão da qualidade das operações. Então, vamos falar agora, né, do dimensionamento.
Então, por exemplo, quando eu vou iniciar uma nova área, né? Quando eu vou implantar uma nova cultura numa área que eu não tenho os meus equipamentos ainda. Então, a gente se pergunta quantas máquinas eu tenho que comprar ou quantas máquinas eu tenho que alugar, né? Qual a potência da máquina que eu quero, seja ela comprar ou alugar, né? Quantos dias que eu vou precisar para realizar uma operação? Tudo isso tem que ser definido antes de iniciar a sua operação. Por quê? Se eu não definir tudo isso antes, pode dar tanto problema que vocês não têm ideia. Mas muita gente entra em campo e inicia a cultura, né, às vezes sem todo esse planejamento. Então, primeira coisa de tudo, né, para a gente dimensionar alguma coisa, é a gente saber o tempo disponível que eu tenho, né? Ou seja, quanto mais tempo eu tenho disponível para realizar aquela operação, menos hectares eu preciso preparar por hora. Se eu tenho mais tempo. Se eu tenho menos tempo, eu preciso preparar mais hectares por hora. O que vai demandar o quê? Equipamentos com larguras de trabalho maior, tratores com maior potência para puxar esses equipamentos. Então, uma coisa sempre vai puxando a outra, né? Então, por exemplo, para eu definir esse tempo disponível, eu preciso saber o quê? O número de dias totais que eu tenho reservados para a operação, o número de dias, por exemplo, de descanso impróprios para o trabalho de máquinas, por exemplo, se de domingo a propriedade não funciona, ou se eu dou um dia de folga para o operador por semana, porque a gente sabe que muita propriedade não existe isso, mas né, a gente tem que explicar dentro da legalidade. Dias impróprios, por exemplo, eu já vi que vão planejar um planejamento, eu já tenho que prever o quê? Possíveis dias chuvosos. Então, por exemplo, eu estou trabalhando em que eu preciso realizar as atividades de preparo antes de iniciar a quadra chuvosa. Por quê? Porque próximo da minha quadra chuvosa já tenho que semear para poder ter água, né, lá para as minhas sementes germinarem. Então, o que acontece? Eu vou ter um limite de dias aí dentro, antes de chegar essa quadra chuvosa, e que dentro desse limite eu preparar o máximo de área que eu conseguir. Então, aí é que a gente vai definir esse tempo. E, né, quantas horas por dia a propriedade também trabalha vai influenciar nesse tempo disponível que a gente tem. Por exemplo, a parte da indústria da cana-de-açúcar, né, basicamente, muitas propriedades trabalham em regimes de 24 horas. Você tem, às vezes, 3 turnos, 2 turnos, né, as pessoas trabalham 24 horas por dia, não para, né, de forma que você tem uma produção constante. Então, independente de eu estar trocando a pessoa que vai estar realizando a operação, ainda assim não está sendo trabalhada 24 horas por dia, né? Então, tem uma equação para a gente definir esse tempo disponível. Como é que é esse tempo disponível? O número total de dias nesse período, né, que eu avaliei ali, número de domingos, feriados, né, que possam ter, número de dias que são impróprios do trabalho, por exemplo, eu já sei que existe possibilidade de chuva maior em determinados dias. Nessa época do ano, aí já pode estimar mais ou menos alguns dias que a gente acha que possa chover, né, a ponto da máquina não conseguir trabalhar, né, que já esteja ali numa condição de umidade maior que a umidade, que o equipamento não vai conseguir trabalhar, né? Então a gente precisa também estimar esses dias. Multiplicado aqui, né, pela minha jornada de trabalho, vezes a eficiência gerencial, né, ou administrativa da minha área, né, que essa eficiência que você tem que, né, estimar em função, né, normalmente das perdas que a gente vai ter já. Por quê? A gente tem que entender que, vamos supor, eu coloquei aqui que a minha jornada de trabalho são 10 horas, mas nunca eu vou estar trabalhando 10 horas. Por quê? Eu tenho horário de almoço, eu tenho um horário de descanso, eu tenho horário, por exemplo, o deslocamento do abrigo para a área, eu vou ter o tempo de regulagem, então tudo isso não necessariamente são pesos, óbvio, eu sou obrigada
né? Se eu quiser ter uma boa operação, a regular um equipamento feito adequadamente. Para isso, mas isso vai me consumir o tempo. Então, é tempo que eu poderia, teoricamente, estar preparando, mas preciso regular esse equipamento para que realmente a minha operação funcione adequadamente. Então, esses são tempos que, né, a gente chama de perdidos porque não são produtivos, mas que têm que ser estimados porque sempre eles vão existir, né? Que aí entram aqui nessa questão de gerencial. Então, depois que eu defini o tamanho da minha área, né, que eu quero preparar, e o tempo disponível que eu tenho para preparar essa área, eu consigo então determinar o ritmo operacional que eu preciso seguir. O que é ritmo operacional? É a quantidade de hectares por hora mínima que eu tenho que preparar, né, que eu tenho que realizar a operação, para garantir que o quê? Que essa área toda seja preparada no final desse tempo disponível. Né? Então, estabelece a quantidade total de trabalho que eu tenho que realizar, ou seja, quantos hectares por hora, no mínimo, eu tenho que preparar para que essa área, né, no final do tempo, seja toda preparada dentro deste tempo disponível. Ou seja, se eu atingir um ritmo operacional maior do que o mínimo que eu preciso, né, meus equipamentos tiverem, eu vou terminar em menos tempo. Se eu tiver um ritmo operacional menor do que eu precisaria ter, né, se os meus equipamentos tiverem um ritmo menor do que o que eu preciso ter, eu não vou conseguir preparar a área toda. Ou seja, vai chegar o final do prazo que eu tenho e a área não vai estar preparada. E então, a gente determina, né, depois, então, o número de conjuntos. Por exemplo, se eu tenho um ritmo operacional, a gente calculou lá, eu divido esse ritmo operacional pela capacidade de campo operacional do conjunto trator-equipamento lá que eu escolhi. Então, com isso eu consigo determinar número de conjuntos. Aí, vocês devem estar me perguntando, mas professora, não é melhor então eu pegar equipamentos maiores que deem o ritmo operacional que eu preciso? Nem sempre. Conforme a gente vai aumentando a potência desses tratores, eles vão tendo maior consumo de combustível, maior potência, mas por consequência maior consumo de combustível, maior gasto com manutenção. Então, o que acontece? Vai chegando um ponto que é melhor você comprar dois menores, às vezes, do que um maior. Então, isso aí, essa escolha entre comprar um maior ou dois menores, que no final deem o mesmo ritmo operacional, vai depender do quê? Custo. Né? No caso aí, tem que ser feito um estudo de custo de várias situações que você pode avaliar, né? Para então definir qual adquirir. E então, a gente precisa também entender, né, qual a potência que determinado equipamento vai demandar do meu trator. Para quê? Para eu garantir que o trator que eu vou escolher realmente vai puxar o equipamento que eu preciso. Né? Lembrando, gente, que hoje, no momento de escolher equipamentos, acaba sendo bem difícil, porque a gente tem uma quantidade de marcas enorme. Então, você tem, tipo, que quando a gente chega aqui na nossa situação no Ceará, você acaba tendo uma limitação um pouco maior de marcas. Então, já talvez não fica tão grande assim. Por quê? Ah, mas eu posso comprar marca de qualquer estado do país? Posso, mas o frete é algo bastante considerado. Então, é mais interessante tentar trabalhar com concessionárias locais mais próximas que tenham, talvez, um frete e um valor mais acessível. Né? Lembrando que o quê? Sempre que a gente pode adquirir equipamentos, é preciso, às vezes, eu tenho 5, 6 marcas diferentes que me ofertam equipamentos muito semelhantes. Então, o que que eu vou escolher nesse sentido? Se o custo, vamos supor, for muito semelhante, né? O que a gente vai escolher? Disponibilidade de peças, né? Será que determinada marca pode ser mais barata, mas ela não tem reposição de peça suficiente? Então, se quebrar uma coisa, fica sem. Né? Aí começam as adaptações, começam as gambiarras, por aí vai. Então, sempre tentar comprar equipamentos e tratores que tenham reposição de peças mais facilitado,
que tenham um bom pós-venda, né, que te entregue o equipamento, que te treine para usar o equipamento, né, que tenham um pós-venda interessante para auxiliar com manutenção e por aí vai. Então, tudo isso pega na hora de escolher, né, a marca do equipamento. Porque, por exemplo, nos cálculos a gente vai definir aí o tamanho do equipamento que a gente precisa, a quantidade de equipamento que a gente precisa, mas no final, o que determina, né, a marca que você vai escolher, principalmente o custo, né, e o que aquela marca pode fazer para você, né, o pós-venda, a manutenção, a reposição de peça e por aí vai. Como que a gente determina, então, né, qual potência que cada equipamento vai demandar? Então, primeiro de tudo, a gente tem que calcular a força de tração. O que é força de tração? Força de tração vai ser a largura de corte de trabalho do meu equipamento, né? Vezes a profundidade, tudo isso aqui vai estar em centímetros, tá, gente? Né? Para não esquecer, não estou errado na hora da prova. Vezes a resistência específica operacional do solo. Vamos entender o que é resistência específica operacional do solo. Coeficiente de resistência ou resistência específica operacional, ela vai ser a força média na barra de tração dividido pela área mobilizada, né? Vamos entender o que é cada um desses aqui. Como é que a gente calcula essa força média na barra de tração? Isso é calculado com o uso de uma célula de carga. Que é quando a gente coloca uma célula de carga na barra de tração e cada vez, né, que o equipamento faz uma força contrária e puxa o trator, a célula de carga vai computando ali, né, esses valores. A cada segundo, né, você vai tendo vários valores e isso vai tendo efeito ao longo da operação. No final, você pode pegar todos esses valores e tirar uma média, e aí eu tenho uma força média na minha barra de tração. Tá? Lembrando que, normalmente, quem é que vai ter uma célula de carga na propriedade para isso? Quem faz pesquisa. Dificilmente alguém com fins de produção, né, vai vir adquirir uma célula de carga só para isso. Você pode contratar alguém que tenha para fazer esse serviço, mas isso também vai ter, né, sempre à disposição na propriedade. Então, o que acontece? Essa resistência específica operacional, esse coeficiente de resistência, muitas vezes a melhor forma de encontrar ele é procurando na literatura, né? Alguém que já calculou essa força média e que já mediu a área mobilizada, que eu já explicar como é que mede, no solo que você está trabalhando. Por quê? Vai variar muito essa resistência específica em função do tipo de solo, principalmente do teor de argila que vai ter no seu solo. Então, por exemplo, o solo é da nossa área. Eu tenho, tem vários trabalhos lá realizados com isso, né? Uma arte de solo, vermelho e amarelo. Então, o que acontece? Lá, se eu tiver um arte de solo, vermelho e amarelo em outra área, o coeficiente específico vai tender a ser muito semelhante ao de lá. A gente pode utilizar esse valor, né? É melhor procurar na literatura em si, né? Para quem vai trabalhar em campo, do que calcular. Normalmente, esse valor é calculado para fins de pesquisa. Então, a melhor forma de obter ele, né, é através da literatura, que aí você já obtém o valor, não tem que, né, calcular tanto a força média na barra com a célula de carga, nem calcular a área mobilizada. Como é que a gente calcula essa área mobilizada? Através do que a gente chama de perfilômetro, né? O perfilômetro, ele é colocado, né, justamente aqui, transversal ao sentido de deslocamento do trator, né? A pessoa vai se deslocar nesse sentido aqui, e aí a gente coloca o perfilômetro aqui, né? Então, o que que a gente faz? Essa barra de madeira aqui, né? A gente retira essa barra. Quando a gente retira ela, as hastes de ferro vão descer. Quando elas descem, elas vão o quê? Mapear o formato do micro-relevo do meu solo, aqui. O que acontece? Eu tenho um papel milimetrado aqui atrás, eu vou e marco com uma caneta. Né? Solto a barra aqui, as barras verticais descem e vão fazer, né, um formato, elas vão ficar no formato mais ou menos do meu micro-relevo. Então, eu vou, passo uma caneta aqui e marco. Retiro o perfilômetro, né? A gente já tem uma outra barra aqui para segurar as hastes. Coloco a barra
de novo, aqui, e retiro o perfilômetro, né? Passa o trator, ele realiza a operação que ele está fazendo, vamos supor, uma aração. Depois que ele fez a aração, então eu vou ter mudado aqui a estrutura desse micro-relé. Eu vou ter o quê? Mobilizado a área. Então eu coloco, né, faço uma marcação para colocar o perfilômetro no mesmo ponto, né? Então coloco o perfilômetro de novo, retiro a barra, e aí ele vai formar um outro desenho aqui para mim. Por que ele vai formar um outro desenho? Porque eu mobilizei essa área, né? Então, eu vou e marco novamente com a caneta, né? Como ficou essa área pós a minha operação. Com isso, né, vai formar um desenho aqui no meu milimetrado que vai corresponder ao quê? À área que foi mobilizada, né? E aí existem diversas metodologias para a gente determinar essa área. A gente pode contar os quadradinhos do milimetrado, a gente pode inserir no software e ele calcular a área para a gente, né? Então, existem diversas formas de a gente conseguir calcular essa área. A mais simples, né, é contando os quadrados no papel milimetrado, e aí eu consigo saber qual foi essa área que foi mobilizada de solo, né, com a passada daquele equipamento. E então, né, se eu tenho a força média na barra de tração e a área mobilizada, eu consigo saber, né, a minha resistência específica operacional, que é, né, kgf por centímetro quadrado. Certo, gente? Então, né, se eu tenho largura de trabalho, profundidade e resistência específica operacional, eu consigo calcular, né, a minha força de tração. Lembrando que, né, a melhor forma em campo da gente obter aquela resistência específica operacional é procurar na literatura para você não ter que fazer, né, tanto os ensaios com a célula de carga e o perfilômetro, né? Existem diversos trabalhos disponíveis em diversos tipos de solo em que você consegue, né, esses valores de resistência específica operacional. Obtendo a minha força de tração, vezes a velocidade de deslocamento em metro por segundo, né? Nas outras equações todas está em quilômetro por hora, aqui está em metro por segundo, lembrando isso para não errar nas equações, e dividido por 75, que é um fator de conversão, meu resultado vai dar em CV. Então, eu sei que a potência necessária, é necessário que o meu trator tenha disponível na barra de tração essa potência mínima para que ele consiga puxar o meu trator. Lembrando que a gente nunca deve trabalhar, como o pessoal chama, com o trator no talo, ou seja, se o meu equipamento me demanda 50 CV para ser tracionado, eu preciso aí de uma margem de segurança. Por quê? Vamos supor que o seu trator seja um trator de 50 CV e você compra um equipamento de 50 CV. Em determinados momentos, pode ser que ele demande mais força que 50 CV. Por quê? Você utilizou uma média, um valor médio para aquela resistência específica operacional. Por quê? É em função de uma área mobilizada média e de uma força média na barra de tração. Então, em determinados momentos, pode ser que ele puxe mais do que 50. Por exemplo, se o meu solo estiver um pouco mais seco ou um pouco mais úmido, isso pode, dependendo do tipo de solo, fazer com que eu tenha mais dificuldade de realizar a operação. Se eu tiver declividades maiores, se eu tiver, como é que eu posso dizer, qualquer uma dessas condições que tendam ao quê? A que aumente a força necessária para tracionar esse equipamento, isso vai fazer o quê? Com que, se você já estiver trabalhando com ele no limite, ele não vai conseguir puxar. E aí, como é que eu realizo a operação? Então, a gente sempre precisa do que a gente chama de margem de segurança. Então, por exemplo, se o meu equipamento demanda 50 CV, eu sempre tenho que elaborar uma margem de pelo menos 20% de segurança acima desses 50, para garantir que mesmo que eu tenha alguns esforços a mais, né, o meu trator ainda vai conseguir puxar esse equipamento. Então, depois que a gente calcula esse valor aqui, a gente precisa embutir aí, né, para ter uma margem de segurança e garantir que ele vai puxar mesmo, né,
embute uma margem de segurança de mais 20% de potência, né? Até porque, vamos supor, mas não teve nenhuma dificuldade, ele está ali no máximo que ele vai precisar é 50 e ele tem 50. Ainda assim, eu vou estar forçando o meu trator a trabalhar no limite máximo que ele consegue. Então, isso pode me gerar problemas também, né, no funcionamento da minha máquina. Então, gente, vamos aqui para outra coisa. O cálculo lá é potência disponível na barra de tração. Ou seja, quanto de potência que tem que ter no meu motor, né, para eu conseguir tracionar. Por quê? A potência disponível no motor não é a mesma disponível na barra de tração, porque existem o quê? Perdas. Por exemplo, essa perda aqui do motor para TDP, a gente tem uma perda de 0,86. O que são essas perdas? O próprio contato entre as engrenagens já pode me oferecer aí perdas, né, de energia, que vão fazer com que a potência aqui não seja a mesma aqui. Quando a gente fala de barra de tração, né, o que é que vai estar disponível ali? Eu vou ter perdas em função da superfície que eu estou me deslocando. Por quê? Vamos supor aqui, e do tipo de tração que o meu equipamento tem. Então, por exemplo, se eu tenho um trator 4x2, ou seja, um trator que só me oferece tração nas minhas rodas traseiras, né? O que é que vai acontecer? Eu vou acabar tendo, né, mais perdas do que se eu tiver outras condições. Por exemplo, um trator 4x2 TDA, eu posso ter 30 com a TDA ligada, né? Eu vou ter 30% de tração no meu eixo dianteiro. Se eu tiver um 4x4, eu já vou ter tração distribuída igualmente nos meus rodados, né? Tanto dianteiro quanto traseiro. Se eu tiver um trator de estrela, ele vai ter uma área, né, de contato com o solo maior, né, e distribuída igualmente ao longo da esteira. Então, isso também vai me gerar menos perda. Então, o tipo de tração, né, vai me gerar perdas diferentes, como também a superfície, né? Óbvio que uma superfície de concreto, ela vai me oferecer muito menos perda de contato, né, entre o pneu e a superfície, do que um solo solto, né? Então, isso vai me gerar perdas diferentes. Então, essa perda, a próxima perda de potência, né, da CDT para a radiação, ela vai ser em função da minha superfície de contato e do meu tipo de trator, certo? Então, por exemplo, eu achei lá a minha potência necessária na barra de tração e eu quero saber qual é a potência máxima no motor que eu preciso para eu poder comprar um trator com essa potência. Então, se eu tenho a potência na barra de tração, eu vou dividir, né, por esses fatores aqui para eu encontrar a potência máxima no motor. Agora, por exemplo, se eu tenho um trator já, vamos supor, eu tenho um trator de 100 cavalos, né? Tenho um trator de 100 cavalos e eu quero saber quanto de potência que está disponível lá na minha barra de tração para tracionar equipamentos. Eu vou multiplicar esses fatores para calcular essas perdas, né? Lembrando que sempre é interessante a gente adicionar aí, né, uma margem de 20% de segurança para garantir o quê? Que os nossos equipamentos realmente vão, né, ser puxados e não vão estar trabalhando com o nosso trator ali no máximo. Então, você calcula a potência necessária para tracionar equipamento. Você também pode calcular o quanto que o trator tem disponível para o equipamento, né? Que seria, no caso, a gente vir descendo aqui, né? Multiplicando do motor para TDP para barra de tração. E incluir esses 20%, né? Mais 20% no final, para garantir que, né? Eu não vou estar trabalhando com o meu trator numa condição mais, digamos assim, no máximo, forçando o meu sistema. Então, eu sempre tenho que adicionar essa margem de 20% de segurança para, né, ter um valor mais assertivo. Lembrando que o quê? Independente de em que ponto que eu adicionar esses 20%, quando trabalhando com percentuais aqui, dá no mesmo, tá, gente? Então, vamos para um exemplo aqui para a gente. Eu tenho um trator 4x2 TDA,
que precisa tracionar um arado, né, de 3 discos para realizar uma operação de aração. Então, a largura de corte do arado é 90 centímetros, profundidade de operação 10 centímetros, e eu quero saber, né, qual é a força de tração necessária. E aí tem aqui a velocidade de deslocamento, né, 5 km por hora, resistência específica do solo, 0,95. Eu quero saber qual é a força de tração na barra e a potência no motor, né, que eu preciso para tracionar esse equipamento. Então, eu consegui, né, comprar, eu consegui saber se esse trator que eu tenho puxa esse arado. Se a gente já tiver diretamente na propriedade, tem muito que não precisa calcular, só tenta fazer ele puxar primeiro, né? Você pode acabar, se tiver bastante não dimensionado um pouco, você pode acabar danificando alguma coisa. Então, é sempre mais recomendado fazer o cálculo primeiro, até porque é muito simples, antes de, né, ir para campo e correr o risco de danificar alguma coisa. Então, como é que a gente vai calcular a força de tração? Primeiro, a gente vai calcular a largura, né, do equipamento, vezes a profundidade, vezes a resistência específica operacional, né? 90 vezes 10 de 0,95. Sempre lembrando, gente, nessas equações, força de tração, a gente vai trabalhar com centímetro. E na potência na barra de tração com metro por segundo, porque todos os cálculos de capacidade de campo teórica, efetiva, operacional, vai estar trabalhando com quilômetro por hora e com metro. Então, atentar a isso para, na hora, vocês não confundirem, colocar as unidades erradas e fazer os cálculos errados. Então, né, minha força de tração vai ser de 855 kgf. Se eu aplicar aqui na minha equação de potência na barra, né, 855 vezes a velocidade, acho que é 5 km por hora, né, dividido por 3,6 para a gente transformar em metro por segundo, eu vou ter 15,85 CV. Então, isso aqui é a potência mínima que um trator tem que ter disponível na sua barra de tração para conseguir puxar esse arado, tá? Mas aí o que acontece? Então, quanto que ele tem que ter de potência no motor para conseguir puxar esse arado? Então, vamos aqui. A potência na barra de tração, né? 15,85. Então, para eu achar a potência na TDP, a gente vai, né? Se eu quero achar no motor, a gente vai dividir. Então, eu pego 15,85. Lembrando que é um trator 4x2 TDA em solo solto. Então, eu vou dividir o quê? Meu coeficiente 0,65. A potência na TDP, então, necessária, né, para tracionar o equipamento, é 24,38 CV. Para eu encontrar a potência máxima necessária no motor para puxar esse arado, eu vou ter que dividir agora o quê? Por 0,83. Então, eu estou vendo aqui, né, que é a potência mínima necessária para que na verdade, o trator tem que ter, no mínimo, né, 29,37 CV para que ele consiga puxar aquele arado. Como a gente quer ter mais segurança e garantir que ele realmente vai puxar, e coloca uma margem de segurança de 20%. Isso aí seria o quê? Eu preciso de, no mínimo, 35,25 CV para conseguir, né, puxar esse equipamento. Ou seja, eu tenho que ter potência no motor, no mínimo, de 35,25. Então, ou seja, se eu tiver qualquer trator que tenha uma potência maior do que essa disponível no motor, já consegue puxar esse arado, né? É um valor baixo. Então, a grande maioria dos tratores aí, né, acima de 50 e puxa tranquilo. Então, gente, eu trouxe só esses exercícios hoje para vocês, né? Já são 9h35.